O episódio 83 de Shingeki no Kyojin começou com um cara preocupado com o Oliver, só que o Oliver não parece que tá muito bem não. De repente, o cara que estava preocupado com o Oliver também não tá muito bem. Hanji tá batendo eles, e ela tá chorando por causa disso. Afinal, são ex-companheiros que agora são jagueristas, e ela, para sobreviver e defender o Levi, está abatendo todos eles que estão caçando exatamente ela. Ela é um dos alvos. E ela está cuidando do Levi. Isso porque quando o Levi capturou o Zeke, ele o ameaçou com uma lança-trovão, mas o Zeke fez questão de explodir a lança-trovão na cara dos dois. E uma pessoa que recebe uma lança-trovão geralmente não resiste. Ela está cuidando dele e essa fogueira, tanto quanto essa barraca e essa construção da carruagem, são muito importantes daqui a pouco. É muito importante a gente ver os horários que as coisas estão passando para a gente entender o fluxo da história. Ela está costurando o Levi e se liga na quantidade de pontos que ele recebeu no rosto. Simplesmente um humano normal não sobreviveria a isso. E dá pra ver que ela tá muito preocupada, estressada e provavelmente ela tá dormindo muito pouco. A situação é tensa, porque ela tá presa na ilha e as coisas estão muito complicadas pro lado deles. É interessante ver que nesse momento aqui o estrondo ainda não começou, é um pouquinho antes, ele tá pra começar, ou seja, aqui é um flashback. Isso aqui já aconteceu há um dia atrás. E agora sim o Levi tá todo enfaixado, parecendo uma múmia. E aqui, pelas falas dela, dá pra gente situar em que lugar do tempo que eles estão. Afinal, ela fala que eles não podem impedir o Zeke, e a gente entende ali mais ou menos quando é que eles estão. Vai ser nesse momento que a Gabi vai acertar o Eren e vai acontecer tudo aquilo que a gente já viu. As preocupações da Renji, que agora são a organização de pessoas, estão para ficar muito maiores. E apesar disso, ela não parece estar em pânico. Ela está muito estressada, muito preocupada, mas ela não perdeu a sua plenitude, tanto para tomar decisões quanto para montar estratégias. A mente dela ainda está bem saudável, mesmo numa situação de pressão extrema, mostrando assim como a Renji tem um psicológico forte. É interessante ela falando que como a era muda, você acaba em uma cela. Assim como há pouquíssimo tempo atrás, ela estava olhando para Eren Yeager dentro de uma cela. Agora, se ela for capturada, é ela que vai ser presa. Daí vem a épica fala, que tal a gente passar o resto das nossas vidas aqui, só nós dois? Esse chip já é muito antigo, tem muita gente que gosta muito de ver esses dois como um casal. E essa fala, é claro que agradou muita gente que shippa esses dois. E o Levi tá ali fingindo que tá dormindo, só ouvindo tudo tranquilamente. De repente, ela é chamada para os caminhos. Galera, aqui no mangá, ela foi chamada para os caminhos enquanto ela estava martelando a carroça. Ela estava construindo a carroça lá do Levi, que vai puxar ele a cavalo. E ela com um martelinho na mão foi chamada. Ficou até mais engraçado, mas tudo bem. A adaptação ficou muito boa. E aí ela se vê nos caminhos. É claro que eles não vão repetir todas as falas do Eren, senão ia ficar muito maçante. Mas só para simbolizar aqui que ela ouviu que o estrondo iria começar. E aí, quando ela volta, ela já se dá conta que a situação mudou completamente. Agora, os problemas estão muito maiores. Não é só a organização Yeager que está atrás dela, nem nada do tipo. Agora o Eren tem o controle sobre o Titã Fundador e essa informação de que ele está indo esmagar tudo fora da Ilha Parades é uma informação nova. As coisas se complicaram um pouco mais. Então o Levi mostra que está ali consciente. E ele já acorda perguntando cadê o Zeke. Porque ele tem que eliminar o Zeke. A Renji tenta acalmar ele, afinal ele está muito ferido e não deveria nem estar se movendo. Nesse momento ela explica que já faz meio-dia que o Zeke e a organização Yeager partiram para Shiganshina. Nenhum dos dois tem equipamento de manobra 3D e a movimentação deles é muito lenta só por carruagens e cavalos. Lembrando que os titãs puros do Zeke ainda podem estar à solta. Eles eliminaram vários deles, mas os titãs do Zeke são anormais e eles correm a altas velocidades. E nem sempre eles vão para as áreas onde tem mais humanos. Isso porque eles são anormais. Então eles podem estar soltos por aí porque não existem mais muralhas. Eles podem ter corrido para qualquer canto. E nenhum local dentro da Ilha Parades mais é seguro. A não ser que eles tenham certeza que eliminaram todos os titãs. Aqui o Levi explica o que aconteceu para ele ter ficado assim, porque até o momento, para Renji, era um completo mistério como ele tinha se machucado tanto. E ele interrompe ela, mostrando que ele estava ouvindo tudo que ela estava falando.
Essa múmia tá consciente. E aí é que é mostrado, é aí que finalmente foca no que ela realmente está construindo. Ela cortou algumas árvores, alguns galhos e está fazendo uma carroça para transportar o Levi. Esse vai ser o Levi móvel, que vai transportá-lo até ele ter condições de andar com as próprias pernas. Mas aí ele argumenta, mas aquela carroça ali puxando um cara todo enfaixado não vai chamar muita atenção no campo de batalha? Aí realmente tal, mas ela já tem um plano. E o plano dela é exatamente esse que vem a seguir. Ela foi se encontrar com o Theo, que é o general, e a Pieck. A Pieck que está em Titã Quadrúpede, parece que ela não vai sair dessa forma tão cedo, até acabar a batalha. E aí, eles começam a se explicar. O Levi já consegue sentar, a movimentação dele já não está tão reduzida assim, ele está melhorando rápido. E eles estão explicando. Presta atenção que está anoitecendo, porque é importante a gente ver em que momento do tempo que a gente está. Nesse entardecer aqui, eles estão conversando. E aqui está começando a se formar a aliança anti-Eren. É claro que o Theo não confia neles, mas eles tentam fazer um acordo de paz, afinal, o objetivo de todos eles é o mesmo. E é interessante falar aqui que esse episódio adaptou todo o capítulo 126. Muito bem adaptado, cada detalhe foi seguido à risca. Não mudaram praticamente nada, a não ser uma fala do Jean que a gente vai ver daqui a pouco, mas foi uma censura. O Theo, então, decide confiar neles. Afinal, eles não têm mais aliados, eles foram deixados sozinhos na Ilha Parades. Então vocês estão percebendo que uma nova força está nascendo dentro de Parades? A Range realmente entende muito de titãs. E como a própria Pieck diz, às vezes até mais que o povo de Marley. Isso porque ela é fascinada em titãs. E ela explica que provavelmente o fundador é enorme. É aí que a Range propõe essa união de forças. E já vem o nome do episódio, dando a entender assim que deu tudo certo e eles aceitaram. Agora já está um pouco mais à tarde, quase à noite, e os últimos titãs colossais estão saindo da Ilha Parades. O Jean, nesse momento aqui, está pensando besteira. Daqui a pouco fica claro o que é que ele está pensando, mas ele não queria estar aí nesse momento. A Mikasa não consegue dormir, está com insônia, totalmente desnorteada do que ela deve fazer da vida. E chorando. N também parece que não conseguiu dormir muito, pois já foram 4 anos dormindo, né? E o Reiner tá ali sempre do lado das frutas. Aqui já tá à noite, o Armin tá com uma lâmpada e a Gabi tá com ele. Eles cavalgaram a noite toda, e isso foi crucial para eles se encontrarem com o Falco e com o Connie, porque diferente do Armin e da Gabi, esses dois aqui pararam durante a noite para acampar. Se eles não tivessem parado e tivessem ido direto pro vilarejo Hagaku, que é o vilarejo onde está a mãe do Connie, provavelmente o Armin e a Gabi não teriam alcançado eles. Mas a mente do Connie não foi suficientemente inteligente para pensar nisso. Ao acampar e descansar, eles acabaram dando uma brecha para serem alcançados. E o Connie aqui começa a entrar em contradição. Afinal, o Falco é só uma criança, ele é um menino inocente, ele confia demais nele. Ele até pensa o que a Sasha faria no lugar dele, se ela aprovaria, se ela entenderia as atitudes dele. E aí amanhece e ele resolve levar o Falco lá para a mãe dele degustar. Chegando lá, o vilarejo está abandonado e o Falco começa a achar tudo muito estranho. Partes das memórias dele já estão voltando. E ele observa tudo calmamente. O Falco não é de se desesperar fácil. Cobriram toda a casa dos pais do Connie com um pano branco. E quando o Falco questiona se aquele era o vilarejo da família do Connie, ele fica com a cara de apavorado. Esse episódio foi que o Connie teve as caras mais expressivas de todo o anime. E a gente já vai ver umas. O Connie estava tão preocupado que enquanto ele dormiu, ele falou sozinho. E o Falco, pelo visto, não dormiu muito, porque ele estava ouvindo o Connie conversando sozinho à noite. E aí tem toda aquela problemática da Gabi ter acertado a Sasha ser a melhor amiga do Connie, então é muito complicada essa situação. Quando o Falco pergunta se o Connie queria se vingar, o Connie responde que não, essas coisas acontecem. Mas é aí que ele mostra a mãe dele. O Falco faz aquela cara de apavorado quando ele vê aquele monstro gigante na sua frente. E aí ele fala que tá de boa, tá tranquilo, ela não faz nada não. E ele tem que inventar uma desculpa para colocar o Falco dentro da boca do Titã. Ele disfarça muito mal, fala sério. Ele dá uma olhada e decide inventar a desculpa mais besta do mundo. Ele vai atrás da casa, pega 2 vassouras velhas e fala que vai escovar os dentes do Titã. Olha essa cara do Connie. E o Falco, meio que sem opções, simplesmente aceita. A Titã da mãe do Connie tá só observando o que tá acontecendo. Parece legal, né? Nossa, parece muito divertido.
Subir em cima de uma casa e ficar bem em cima da boca de um titã faminto. Deve ser muito agradável. Imagina a quantidade de Colgate que deve gastar nisso. Aí aparece a Gabi. Como eles cavalgaram a noite toda, eles conseguiram alcançar eles. E ela já chega falando tudo, desbancando completamente o Connie. O Armin também está tentando salvar o Falco porque ele sabe que ele é parte importante em toda essa estratégia. E aí o Connie pega o Falco, mas se liga que ele está apontando o lado da lâmina que não corta para o Falco. O lado da lâmina que corta é só o lado da frente. E ali ficaria muito desajeitado para ele fazer qualquer coisa. Então, de todas as formas ali, o Falco ainda está em segurança. Mas tudo bem, ele mantém a ameaça e começa a subir as escadas da casa com o Falco. O Connie não quer abandonar sua mãe, ele só quer ela de volta. Mas dar o Falco em troca disso é um preço muito alto a se pagar. Interessante é que nessa cena, o Connie também tá chorando. A pressão psicológica que tá sobre ele agora tá muito complicada. E a Gabi, como sempre, querendo meter o louco, falando pra ele usar o poder do mandíbula. Aí o Falco agora vai recuperar as memórias à força. Dá pra ver as veias da titã da mãe do Connie. Achei interessante esses detalhes. Armin e Gabi, sem conseguir fazer nada, até fecham os olhos para evitar ver aquela cena. Mas o Armin se lembra do Irving e que o Irving não foi salvo para que ele fosse salvo. É aí que ele decide agir. Ele fala para Gabi perdoar o Connie e, pro bem da continuação desse plano, ele mesmo vai se entregar. Então ele vai até o topo da casa do Connie e fica bem em cima da boca do Titã. O Connie ameaça mais uma vez, mas ele tá vendo que o Armin não foi na direção dele, sim na direção do Titã. O Armin olha dentro daquela boca, que deve ser a visão mais aterrorizante do mundo, olhar dentro da boca daquele Titã. E aí o Connie começa a entender o que está acontecendo. E simplesmente o Armin decide se entregar e pula. Nesse momento o Armin seria devorado pelo Titã da mãe do Connie, e a mãe do Connie voltaria a ser humana e ganharia o poder do Titã Colossal. Só que o Connie não está disposto a abrir mão do Armin para trazer sua mãe de volta. Por mais que ele queira sua mãe de volta, ele não está disposto a sacrificar seus próprios amigos em troca disso. E aí o Connie lança o Falco. Ele desiste de entregar a mandíbula para sua mãe e salva o Armin. O Armin realmente iria se entregar. E se tivesse pego ali, tinha arrancado o pedaço. Mas tudo bem, eles caíram no chão em segurança. Olha só a animação do olho desse titã, isso tá fantástico. Já nessa cena, a cara do Falco tá meio bugada enquanto ele chora, mas tá legal. A animação tá muito boa, não é por causa disso que a gente vai criar intriga. E tá ali a Gabi, que já ouviu a confissão do Falco, quando ele falou que amava ela, que queria se casar com ela, e agora os dois estão juntos. O Connie tá arrependido. Ele queria a mãe de volta, mas ele não tinha nem certeza se ele queria pagar um preço tão alto quanto sacrificar a vida de uma criança. E a mãe dele tá ali de olho. De certa forma, mesmo que seja de uma forma quase inconsciente, a mãe do Connie está vendo tudo o que está acontecendo. É como se ela estivesse vendo um pesadelo, aqueles bem densos. E ela tá vendo tudo isso de cabeça para baixo. O Connie diz que não ia ser muito legal a mãe dele herdar o Titã Colossal, mas não é exatamente por causa disso que ele salvou o Armin. Claro que ele está se fazendo de durão nesse momento. Ele quis salvar o Armin e ele ainda quer salvar sua mãe, mas as coisas são muito complicadas. E aqui ele se lembra novamente do dia que ele saiu de casa para ser soldado. E agora ele não seria um orgulho para sua mãe quando ela descobrisse tudo o que aconteceu. E eventualmente ela descobriria tudo o que aconteceu acessando as memórias do próprio Falco ou do Armin. De todas as formas, ela não ficaria feliz com o resultado. Então, esses quatro vão se aliar. Desse momento em diante, Falco, Armin, Gabi e Connie estão juntos. E isso também é importante para a história. Então eles usam os cavalos para ir num vilarejo próximo. Na tela de explicações explica sobre o vilarejo Hagako, que eu acho que todos vocês já conhecem. Galera, e essa cena foi muito pesada. Lembra que a Mikasa tinha abandonado o cachecol? Pois é, essa menina que é muito fã dela, que é apaixonada na Mikasa, pegou o cachecol para ela. E essa menina está nos momentos finais. Diferente do Levi, ela não é Ackerman e ela tomou uma lança-trovão também. Daí ela pergunta pra Mikasa se ela veio ver ela ou se ela veio só buscar o cachecol. E ela se desculpa por ter pegado o cachecol, mas a Mikasa praticamente tinha já jogado o cachecol fora. Ela pegou pra ficar ali lembrando da Mikasa, já que ela admira tanto ela. Ela explica que tem um estilhaço de lança-trovão dela que não vai ser removido, ou seja, ela tá nos momentos finais. Ela tá nessa cama aí, esperando a hora dela chegar. Pelo braço, pela mão e pelo rosto dela dá pra ver que ela tá magríssima. Ela não vai resistir a isso.
E mesmo assim ela mostra que é 100% organização Yeager. Ela também serviu e conversou com o Eren. E isso é mostrado em um flashback muito rápido. A Mikasa não tá achando nada interessante ver outra mulher usando o cachecol que o Eren deu pra ela. E aí, ela pede o cachecol de volta, de um jeito muito seco e frio. E ela, sem opções, vai ter que entregar. Quando a Mikasa pega o cachecol, ela dá as costas e sai andando. E a menina que tá nos momentos finais, falando as palavras finais, é completamente ignorada. A Mikasa só dá as costas e vai embora, e ela continua falando ali no seu leito de morte, e a Mikasa não tá nem aí pra você. Nesse momento aqui, tá durante o dia e ainda tem colossais na ilha, ou seja, a gente avançou um pouco no tempo, mas a gente ainda tá no passado. E olha só como ficaram as casas perto das muralhas, os destroços das muralhas que caíram sobre as casas, e também o próprio caminhar dos titãs colossais que está destruindo tudo. A Ilha Parades foi muito nocauteada pelos titãs colossais que nem tinham intenção de fazer mal contra a Ilha Parades. Mas mesmo assim, só de passar eles já causaram tudo isso. Se eles já estão vendo as costas dos titãs colossais, então quer dizer que está acabando. E muita gente vê toda essa destruição como um sinal de liberdade para a Ilha Parades. Que tudo isso vai valer a pena no final das contas. E quem tem esse pensamento enraizado são os jagueristas. O Floch está liderando eles. E aqui a gente vê o Jean. Já aconteceu uma coisa que eu vou explicar agora. O Jean não está do lado dos jagueristas. E a Mikasa também não. Então os dois se olham nos olhos, profundamente. E eu vou explicar agora o que aconteceu. Se liga. Na noite anterior, a Range foi até eles em segredo conversar com a Mikasa e com o Jean. E ela explicou para eles que ela tinha se unido ao Theo e a Pieck. Eles colocaram algumas condições, como salvar a Helena e o Onyankopon, e assim todos eles seriam aliados. Junto a isso também está Armin, Annie, Reiner e os outros. Ou seja, se formou a aliança anti-Eren completa. A aliança é composta por Mikasa, Armin, Jean, Annie, Pieck, Gabi, Falco, Range, Levi, Reiner, Onyankopon e Helena, Theo e o apoio do clã Azumabito. Esses são os rebeldes contra os jagueristas e a aliança anti-Eren. A galera da cidade está comemorando bastante, todo mundo enchendo o caneco e comendo torta. Parece que tem uma torta muito famosa nesse local que, na minha opinião, parece ser de carne. Não parece ser nada doce. Parece que tem uns bacons em cima, isso parece até muito bom. E agora, esses 4 aqui já estão em um momento diferente do tempo. Ou seja, a gente voltou um pouco para o passado de novo para ver o que aconteceu com eles para a gente voltar para o presente. Essa troca de tempos às vezes confunde a gente, mas aqui no canal Anime no Kokoro você vê toda a explicação detalhada. É para isso que você precisa dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos. Veja como o Falco já tá amigável com o Connie. Nem parece que ele tentou colocar o menino para escovar os dentes da mãe dele. Olha só como isso parece bom. Dá fome só de olhar. E aí eles estão falando ali da Annie e a Annie já tá ali do lado, infiltrada, devorando tudo com toda velocidade. Quando ele fala dela, ela dá uma tosse e chama a atenção. E eles olham para ela e ela tá com a boca cheia. Rapidamente todo mundo faz cara de espanto. E ela não consegue nem falar que tá com a boca cheia demais. É assim, vamos comentar sobre essa cena. O Connie começa a dar risada e começa a zoar com a cara da Annie. Mas galera, vocês se lembram o que a Annie fez da última vez que ela estava solta? Quantas pessoas da tropa de exploração foram massacradas? Galera, no pouco tempo que a Annie ficou livre, que foi realmente pouco tempo comparado com Reiner e Bertholdt, ela eliminou mais pessoas da tropa de exploração do que Reiner e Bertholdt juntos. Ela sozinha, em pouco tempo, fez muito mal para essa galera. E agora, eles estão tratando ela como uma colega de esquadrão, como se nada tivesse acontecido. Isso ficou minimamente estranho. E além de zoar com ela e dar risada, o Armin ainda dá uma defendida nela. Ah, para com isso, tem muito tempo que ela não come e tal. Olha só a cara de felizinha da Annie. Quer dizer, o que o Eren tá fazendo é violência, mas o que a Annie fez também é violência. Então como que eles medem, como que eles colocam na balança o que é certo e o que é errado, quem eles devem perdoar e quem eles não devem perdoar? Como que eles podem colocar que vidas são mais importantes do que vidas de outras pessoas? Tudo isso começa a ficar muito complicado. Logo a Hit vê que a Annie deixou aquela cartinha de despedida e que se juntou ao Armin e ao Connie. A Hit já encheu o caneco e trouxe mais uma torta. Depois de ler o bilhete, ela diz que não consegue comer tudo sozinha. Pô, Hit, passa pra cá.
Voltando finalmente para o tempo atual, agora não é flashback nem relembrando o passado, agora está à tarde, quase à noite do outro dia depois que o Falco foi resgatado lá da tentativa do Connie de jogar ele para a mãe dele, ou seja, passou um dia que aconteceu aquilo, a Range se reuniu com a Mikasa e o Armin, eles fizeram a aliança, passou outro dia, agora já está bem à tarde. No episódio anterior, você se lembra que o Floch falou que ia dar um tempo para esses dois pensarem e servirem Eldia? Pois é, agora esse tempo acabou e eles vão ter que decidir se eles vão ser Marleyanos ou se eles vão servir Eldia. E o Jean tinha combinado com o resto da aliança que 4 tiros seria o sinal para eles começarem o plano de fuga. E aí Helena está completamente inconsolada, como sempre. O seu deus, Zeke, foi completamente derrotado, a sua terra está sendo destruída e as suas esperanças já eram. O Floch está dando a chance deles se redimirem e servirem Eldia de qualquer jeito. E todos os fanáticos da organização Yeager se tornaram pessoas extremamente estranhas, isso quase virou uma seita religiosa. Eles se tornaram pessoas incontroláveis. E depois disso, o ódio que existia de Marley contra Paradis se tornou o ódio que Paradis tem contra Marley. Ou seja, no final das contas, nada mudou. E depois dele explicar os crimes que a Helena cometeu e tudo que ela fez de errado, ele decide perguntar para ela suas palavras finais. Mas antes disso, ele ainda vai falar dos crimes do Onyankopon. E ele tem o apoio popular de todos os jagueristas presentes. É aí então que ele dá outra chance para ele se redimir e ele cai na risada. Afinal, o lar dele foi completamente destruído, a família dele já era. Foram pisoteados por titãs. E como ele mesmo diz, viver lambendo as botas dos jagueristas não faz muito sentido. E realmente não faz sentido. Então o Jean dá os 4 tiros que são o sinal para começar a fuga. E aí, a Pieck vem, em forma de titã quadrúpede, derrubando todo mundo pelo caminho. Ela consegue engolir o Jean, a Helena e o Onyankopon. Se ela erra o cálculo por 1 centímetro, ela leva o membro de alguém. Porque ela fecha a boca violentamente. E aí rapidamente ela sai, que o titã quadrúpede é muito rápido. E ninguém aqui tem condições de lutar contra ele pessoalmente. Tá praticamente todo mundo desarmado. E aqui vem o real medo do Floch, a Mikasa. Afinal, até o momento ele estava achando que ela estava do lado deles. Onde está a Mikasa? Esse é o maior medo dele no momento. E aqui é mostrado como o plano está sendo arquitetado, porque os tiros foram o sinal para eles saírem. As carruagens já estão prontas, cheias de armamentos que eles pegaram da própria organização Yeager para usar na batalha. Na carroça está a Mikasa, o Connie, o Falco, o Armin e a Gabi. E eles saem rapidamente. Tem alguém da janela observando eles, uma sombra misteriosa. E eles conseguiram sentir que tinha alguém observando eles. Mesmo sem saber quem é, eles aceleram o passo. E eles não têm uma estratégia para lidar com isso. Então eles chegam num local de encontro, um ponto em segurança. O Jean não gostou muito de andar dentro da boca da Pieck. Parece que não foi muito agradável. Onde é que está o Connie e o Falco com as vassouras para escovar a boca da Pieck? Isso é uma ideia bem boa. A própria Range pergunta para ela sobre isso. Eu acho que Shingeki no Kyojin tá querendo fazer uma parceria com o Colgate. Eles já falaram muito de escovação dental nesse episódio. E aí o Onyankopon pergunta quando é que Jean se aliou a Marley. Na verdade, ele não se aliou a Marley. Ele quer salvar o mundo, não Marley. É que a galera coloca Marley como se fosse a supremacia. E na verdade, o Jean só acha errado o que o Eren tá fazendo e quer parar ele para salvar todas as pessoas do planeta Terra. E não de Marley. Mas tudo bem, a aliança não é uma força de Marley, a aliança é uma força anti-Eren, pró-humanidade. Aqui ele explica que foi noite passada que ele se juntou à aliança, ou seja, como eu estava explicando agora, os acontecimentos da noite anterior foram eles se reunindo para formar a aliança. O Onyankopon não está satisfeito, ele acha que o Jean teria tudo o que ele quisesse se ele ficasse na organização Yeager. E o Jean aqui fala algo muito interessante que foi censurado. No mangá tem uma coisa, aqui tem outra, e eu até que entendi por que colocaram essa censura. Nesse momento, o Jean fala que gostaria de tirar a própria vida. Ele não queria mais viver. Ele já estava cheio dessa vida. Tudo que estava acontecendo era demais para ele. E retiraram isso do anime, colocando algumas outras falas ali, ficou meio parecido com o mangá, ficou legal. E passou. Então agora eles estão começando a se entender e se reunir. Aí Helena está inconsolada e eles explicam que ela fazia parte do plano. O comandante Tel exigiu que ela fosse salva. E nem mesmo ela esperava por isso. Ela olha fixamente para dentro dos olhos dele.
Afinal, foi por causa dele que ela foi salva. E olha isso, essa cena passou tão rápido que talvez tenha passado despercebido pra você. Mas o Reiner deveria ter acordado, segundo a Gabi no início desse episódio, ele deveria ter acordado daqui uns 2 ou 3 dias porque ele ainda estava se recuperando. Ele tá muito fraco. A Anne deu um chute na cara dele. Ela acordou ele com uma bicuda bem na testa. E isso passou tão rápido que às vezes nem dá pra ver. Depois de tomar essa porrada, ela ainda mandou ele levantar. E a primeira coisa que ele vê é sua amiga de 4 anos atrás. Claro que ele fica apavorado. E aí ele vê todo mundo ali, Mikasa e companhia. A Gabi tenta acalmar ele dizendo que todo mundo é aliado. E eles realmente estão se reunindo. E aí o Reiner pergunta, vocês são aliados de quê? Qual que é a intenção de vocês? É aí que mostra praticamente toda a aliança anti-Eren. E eles falam que vão salvar o mundo. É claro que teve muita gente que não gostou disso, afinal são ex-inimigos se aliando contra o protagonista, é uma coisa um pouco difícil de acontecer, um pouco difícil de aceitar e que sai completamente do clichê porque isso nunca aconteceu na história dos animes. Essas pessoas viviam se atacando e se odiando, e agora eles estão se reunindo como aliados para ir contra a única pessoa que está lutando pela Ilha Parades. Claro que o que o Eren está fazendo é um exagero. Ele não precisava destruir o mundo todo. Ele poderia muito bem só mostrar o poder da Ilha Parades destruindo as forças inimigas. Mas como ele decidiu destruir o mundo todo, a galera se reuniu para parar ele. Até a mulher que ama ele está se reunindo com inimigos para vencê-lo. A coisa ficou realmente séria aqui. E esse episódio adaptou o capítulo 126, ou seja, ainda faltam 13 capítulos do mangá para ser adaptados, mais as páginas finais. Seguindo essa lógica de um capítulo por episódio, faltam mais ou menos ainda 14 episódios para todo o Shingeki no Kyojin acabar, o que daria um total de 97 episódios. Será que eles vão seguir essa métrica, vão encurtar ou vão estender? Era bom ter pelo menos 100 episódios para explicar tudo o que ficou sem explicar no mangá. Ia ficar muito completo. E a análise de todos esses episódios você vê aqui nesse canal. Para isso, você precisa estar inscrito com o sino de notificações ativo. Capricha aí no like. Eu sou o Joe, eu vou ficando por aqui e até a próxima.